Bom dia, muito bom dia. Está na Café com o Pastor. E hoje, aqui comigo, convidado mais que especial, o pastor Alexandre Silva está conosco aqui, o pastor Alexandre Silva. E hoje nós vamos conhecer um pouco da vida desse pastor. Aqui nos batidores temos conversado já temos aqui batido um papo maravilhoso. Já estou aqui, ó, meus olhos não param de lacrimejar, assim, coisa de Deus, coisa tremenda. E eu quero hoje aqui, junto com vocês, explorar um pouco mais da vida do pastor Alexandre, conhecer de onde veio, como ele começou esse ministério, quando foi esse chamado pastoral. Então fica comigo que juntos vamos aí aprofundar um pouco mais a intimidade aqui do pastor Alexandre. Pastor Alexandre, muito bom dia. Bom dia, pastor Edmar. É um prazer muito grande estarmos juntos aqui. E o que alegra o meu coração é a proposta desse tempo aqui. É um tempo onde nós vamos compartilhar das coisas do coração. E eu amo isso. Eu amo isso. Meu coração se alegra muito. Então é uma honra poder compartilhar com você e com todos aqueles que vão estar assistindo o programa. Pastor, eu sou do Rio Grande do Sul, já deve ter percebido. Sim, por causa do meu sotaque gaúcho. Eu tenho 48 anos, agora no dia 28 de setembro eu completo 49 anos. Sou casado, 26 anos. Eu e minha esposa Cris, nós temos uma filha, a Amanda. Nós moramos na cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul, e lá nós construímos um projeto, que é um centro de capacitação da criança. Nós fazemos um trabalho lá de ação social com as crianças, aproximadamente 30, 40 crianças, e também um trabalho de treinamento das crianças, ou seja, nós ensinamos as crianças a conhecer o coração de Deus, o amor de Deus, e também treinamos elas para servirem e amarem a Deus. Eu sou parte do Ministério Íntimo do Pai, né, na pessoa do apóstolo Geraldo Denardi, que tem como sede em Curitiba. É um ministério que serve as igrejas locais através dos seminários, das cruzadas, né? E é o que nós temos feito nesses últimos 12 anos, pastor. Estamos servindo a Igreja de Cristo na nação brasileira e estamos cuidando do coração da criança, abençoando o coração das crianças. Pastor Alexandre, nós vamos conversar aqui, eu vejo essa importância. Quando começou essa chama a arder no seu coração, para esse chamado ministerial? Amém. Pastor, eu conheci Jesus no ano de 2003. E eu tenho uma história assim, desde a minha infância até os meus 29 anos, em que infelizmente, eu me envolvi com muitas coisas erradas. Eu tive muito problema com os vícios. Eu comecei a beber e usar droga muito cedo, com 12, 13 anos. E isso foi até os 29 anos. Os últimos, até os meus 29 anos, ali entre os 25 e 29 anos, eu tentei tirar minha própria vida por umas 4 ou 5 vezes. Eu já era casado, a nossa filha Amanda, ela já tinha 4 anos de idade, e eu estava à beira de um abismo. A minha sogra e minha esposa, elas já frequentavam uma igreja. Eu era muito resistente a isso. Na verdade, eu tinha muito preconceito contra isso. Mas a vida me bateu tanto que um dia eu decidi, ir num culto de domingo com a minha sogra. Eu entrei naquele culto ainda com muita resistência no coração, e a minha ideia, pastor Edmar, era a seguinte: eu pensei, eu vou esperar começar o culto, quando começar o louvor, que todo mundo estiver distraído ali no momento da adoração, eu vou sair da igreja, vou esperar no carro. E foi o que aconteceu. Eu entrei na igreja, comecei a me sentir muito desconfortável, uma igreja pentecostal, e eu amo isso. Hoje eu sou apaixonado por esse mover do Espírito, mas aquele dia algo dentro de mim estava me deixando inquieto. Eu sentei em uma cadeira e eu pensei em sair. Eu vou sair, vou virar as costas e vou sair. Só que eu não consegui levantar da cadeira, pastor. Eu achei que eu estava tendo uma crise de ansiedade ou algo parecido, e eu pensei, eu vou esperar um pouquinho, vou fazer de conta, que estou em outro lugar, e aí eu espero um pouco, saio, espero no carro até terminar o culto, eu espero a minha esposa. Só que quando eu fui tentar levantar de novo, eu não consegui, pastor. E eu baixei minha cabeça, coloquei a mão sobre os olhos, a igreja, bastante louvor, adoração bem alto, todo mundo adorando a Deus. E eu ouvi uma voz. E essa voz me fez uma pergunta. A pergunta foi:
Até onde você pensa que vai sem mim? E eu pensei comigo, isso é coisa da minha cabeça, né? Esse barulho todo, essas vozes, eu tô começando a ouvir coisas. Baixei a cabeça novamente, coloquei a mão sobre os olhos e essa voz perguntou novamente: até onde que você pensa que vai sem mim? Aí eu já achei estranho e comecei a ficar preocupado. Eu pensei, tô ouvindo vozes, o que tá rolando, o que tá acontecendo aqui? Mas aí eu baixei minha cabeça novamente e ouvi a voz pela terceira vez, pastor. Só que nessa terceira vez que eu ouvi a voz, eu decidi perguntar quem estava falando comigo. E eu perguntei: quem é você que fala comigo, que diz que eu não posso ir para lugar nenhum mais sem você? E a resposta que eu ouvi mudou a minha história. Porque o que eu ouvi foi: eu sou o teu Deus, eu sou o teu Pai. Meu Deus, forte, hein? Pastor, eu comecei a orar, eu comecei a chorar às 9 horas da noite de domingo. Eu parei de chorar quarta-feira. Eu fiquei 3 dias chorando. Eu parava de chorar por alguns minutos, eu ia para o trabalho e voltava chorando. A minha esposa ficou preocupada, ligou para o pastor. O pastor disse que iria na minha casa me visitar, porque eu não conseguia parar de chorar. E aí na quarta-feira minha esposa veio falar comigo, eu consegui expressar para ela o que eu estava sentindo, realmente. E ela perguntou para mim: por que você está chorando tanto? E eu disse para ela: Cris, fazem 3 dias que eu estou dizendo que Deus não pode amar um homem como eu. E eu dizia para Deus: pastor, Deus, você sabe como eu sou como marido? Você sabe como eu sou como pai? Eu dizia: Deus, eu não tenho amigos. Eu sou um homem mau, um homem de coração duro. Eu sou um péssimo filho para os meus pais. E a Cris me perguntou, a minha esposa perguntou: e o que Deus te respondia, Alexandre? Eu disse: ele me respondia apenas uma coisa. Ele dizia: eu te amo. E naquele dia eu tive um encontro com o amor de Deus. E mudou tudo. Absolutamente tudo. Pastor, isso foi no ano de 2003. Eu comecei a amar a Deus, servir a Deus e de alguma forma tentar retribuir aquilo que Jesus fez por mim na cruz. Me tornei pastor no ano de 2008. Começamos a pastorear uma igreja e foi muito rápido. 2003, 2005. Foram 5 anos, eu passei em uma convenção, curso teológico, enfim. Preparação, né? Isso, e me tornei pastor no ano de 2008. Mas no ano de 2010, pastor Edmar, eu tive uma experiência com Deus que me levou a fazer o que eu faço até hoje. Né? Hoje eu não sou, hoje eu tenho um discipulado, hoje eu discipulo, treino, capacito pessoas para ministério. Nós temos uma base missionária lá na cidade de Canoas, onde também funciona o centro de capacitação. Mas na época eu pastoreava uma igreja razoavelmente grande. Eu estava muito feliz com tudo que Deus estava fazendo. Eu já tinha viajado para alguns lugares, havia viajado para Israel. Ou seja, eu poderia dizer que eu era um pastor que já tinha alcançado uma relevância, discipulando pessoas, treinando pastores, etc. Mas no ano de 2010 eu tive uma experiência que impactou a minha vida e fez com que eu entrasse no curso daquilo que Deus projetou para mim desde a eternidade. Eu participei de uma conferência, pastor Edmar, na cidade de Carapicuíba, São Paulo, chamada Catch the Fire, que é Agarre o Fogo. Eu fui a convite do apóstolo Geraldo Denardi, do Ministério 21 do Pai na época, e foram 7 dias de imersão. E lá, eu sabia que Deus me amava, eu ouvia a voz dele. Eu sabia que Deus era o meu Pai, porque eu entendi a obra da cruz, eu entendi o sangue derramado, eu entendi todas essas coisas. Mas eu ainda não havia entendido a dimensão do amor de Deus por mim e a natureza dele de um pai. Porque, pastor, irmãos, nós podemos por muitos anos conhecer o Criador, sabermos o que Deus faz, mas não entendermos o coração do Pai. 1 João capítulo 3, versículo 1 diz assim: veja como é grande o amor do Pai por nós, porque Ele nos chama de filhos, e é o que de fato somos. Então,
eu sabia que Deus me amava, mas eu não ainda entendia a dimensão desse amor, eu ainda não havia provado a dimensão desse amor. E em 2010, nessa conferência, foram 7 dias de imersão, um homem chamado Bruno Erulo, um pastor de Toronto, Canadá, ele trouxe essa revelação da paternidade de Deus ao meu coração e eu fui impactado. Eu carreguei isso em meu coração, eu trouxe para minha cidade, eu me tornei parte da equipe do Ministério Íntimo do Pai. E no ano de 2010 nós começamos a ministrar no Brasil, em outras nações da América Latina, falando a respeito desse amor, compartilhando com o coração da igreja da natureza e do caráter de Deus como um pai. E em meio a tudo isso, meu amado pastor, nós começamos a observar como Deus tocava o coração das crianças e dos adolescentes. Como Deus os envolvia nesse amor. Eu comecei a ver o toque de Deus, crianças sendo batizadas no Espírito Santo, crianças sendo curadas, crianças tendo um encontro sobrenatural com o Pai. E isso começou a tocar muito o meu coração e o coração da minha família. Nós começamos a estabelecer um trabalho muito, muito profundo com crianças na igreja local na época. E no ano de 2013, pastor Edmar, no ano de 2013, nós começamos um projeto com crianças. Esse projeto era uma vez por semana. Era um impacto com as crianças. A minha esposa, a nossa filha Amanda, hoje a nossa filha Amanda é formada em pedagogia. Ela formou-se em pedagogia exatamente por conta desse chamado. Mas em 2013, Deus começou a impulsionar o nosso coração para um olhar mais cirúrgico sobre o coração do jovem, da criança e do adolescente. E nós começamos um projeto, né? Esse projeto ele era uma vez por semana e nós atendíamos as crianças da comunidade. Ele começou como um projeto social, mas logo ele já começou como um discipulado. E nós começamos a discipular as crianças, pastor Edmar. E foi linda a experiência. Lindo, lindo. Nós começamos a ver as crianças crescendo na graça e no conhecimento de Jesus. Tremendo isso, né? E pastor, a maior parte dessas crianças se tornaram líderes. Alguns se tornaram pastores, líderes, pais de família apaixonados por Jesus. Então, já se passaram 9 anos, 2013, hoje 2022. Nesse período de 9 anos, o projeto ele foi tomando um corpo, ele foi tomando uma forma, uma dimensão maior. E no ano de 2017, Deus deu uma visão para minha esposa de um centro, um lugar específico, não apenas a igreja local, mas um centro onde nós reuniríamos as crianças e as crianças seriam discipuladas, elas receberiam o amor de Deus, elas teriam uma família entre nós. E no bairro Matias Velho, em Canoas, nós começamos um projeto agora mais arrojado, ousado, e começamos a trabalhar com um número muito grande de crianças, 70 crianças. Nossa. 5 dias da semana. As crianças iam para lá, café da manhã, almoço e café da tarde. E além de todo o cuidado, nós discipulávamos as crianças com devocionais, estudo da palavra, ensinávamos os fundamentos da fé para o coração da criança. E pastor, as crianças começaram a ter uma experiência com Deus e começaram a, como discípulos de Jesus, pregar o evangelho. Então eram crianças entre 5 e 12 anos. Eles ficavam conosco pela manhã e à tarde eles iam para a escola. E na escola eles começavam a testemunhar de Jesus. Falar do amor de Deus, orar pelos amigos, orar pela professora. As crianças começaram a se mover no espírito, a ponto de impactar a escola, impactar pais, impactar diretores, professores. Um dia nós fomos convidados para conhecer, né, a escola, conhecer o diretor lá, e o diretor nos perguntou: o que vocês estão fazendo com essas crianças? Porque as crianças, elas iam para lá, crianças com inúmeras dificuldades, dificuldade de aprendizado, déficit de atenção, comportamento, porque eram crianças de famílias disfuncionais, algumas não tinham a presença de um pai, outras, infelizmente, o lar era marcado pelo vício, pela violência, boa parte das crianças passava o tempo na rua. E o trabalho do Centro de Capacitação começou a desenvolver a natureza de Cristo no coração dessas crianças. E o impacto veio na escola.
E os diretores começaram a indicar o projeto. Por exemplo, o pai chegava lá, a criança tinha determinada dificuldade ou problema e indicavam o projeto. Então o projeto ele começou a se tornar um referencial lá na comunidade e começou a transformar aquelas crianças. E principalmente, as crianças começaram a se tornar apaixonadas por Jesus. Se tornaram discípulos de Jesus em potencial. Literalmente, e Deus começou a usá-las. Foi uma experiência incrível. Até o ano de 2019, no ano de 2020, na transição 2019 para 2020, Deus falou aos nossos corações para nós levarmos esse trabalho, pastor Edmar, para as igrejas locais. Para de alguma forma cooperar com pastores, com líderes, né? Trazer essa visão de um trabalho nas igrejas locais onde gerasse um impacto mais profundo no coração da criança e do adolescente. Uma transição onde o trabalho com a criança ele alcançasse o coração da criança e revelasse de maneira mais poderosa aquilo que está no coração de Deus por eles. E aí nasceu uma escola, um seminário chamado Escola Sobrenatural e um impacto chamado Kids on Fire, que é um trabalho específico com crianças. E isso começou a ser incubado no nosso coração. Deus começou a incubar isso no nosso coração, no nosso espírito. E veio o ano de 2020. Aí o ano de 2020, né, tudo parou em questão da pandemia. Só que nesse meio tempo, durante 6 meses, minha esposa, eu, nossa filha, começamos a regar isso em oração. E o seminário ele começou a tomar uma forma muito linda. E quando as restrições começaram a diminuir, nós voltamos a ministrar. No final do ano de 2020, nós começamos a realizar esses seminários nas igrejas locais. E 2021 foi um ano incrível, onde nós podemos cooperar com muitos pastores, muitos líderes, muitas igrejas locais, estado de São Paulo, Mogi Guaçu, Jacareí, Cajamar, Jundiaí, várias cidades do estado, aqui a cidade de Limeira, onde tem muitos amigos, Santa Catarina, né, Palhoça, Florianópolis, Araranguá, Arroio do Silva, várias cidades no estado de Santa Catarina e também no estado do Rio Grande do Sul. Nós começamos a realizar esses seminários de capacitação para líderes, para a igreja e trazer também, pastor, que eu acredito que é um assunto que vai ser bastante relevante para nós hoje aqui e creio para o coração daqueles que vão estar assistindo, que estão assistindo, para o coração da igreja, para que a igreja entenda e tenha um olhar mais cirúrgico e entenda o coração de Deus pela criança. Como Jesus as vê. Qual é o propósito de Jesus, qual é o chamado de Jesus para as crianças. Então, todo o ano de 2021 nós fizemos isso, entrou o ano de 2022 e aí, pastor, Deus desatou algo sobrenatural. Porque nós começamos a discipular e impactar muitas crianças. E eu não sou a favor de censos, né, de contabilizar essas coisas, porque acredito que nem eu, nem o senhor e nem um grande homem de Deus, seja ele quem for, consegue mensurar o impacto daquilo que o Espírito é capaz de fazer. Porque quando o coração de uma pessoa é tocado, não é apenas a vida dela que é transformada, mas é todo um contexto, é uma família, verdade, são os filhos, são os vizinhos, é o trabalho, é a empresa. Mas eu acompanhei nesses meses do ano de 2022 e hoje, pastor Edmar, já em torno de mais de 1.000 crianças e adolescentes foram impactados através dos seminários e do Impacto Kids on Fire, que é o seminário específico com crianças. E os seminários com a igreja local, com pastores, com líderes, não apenas líderes de crianças, jovens e adolescentes, mas com toda a igreja, já foram centenas de pessoas impactadas. Então isso tem gerado muitos frutos, mas muitos frutos. E o nosso coração tem se derramado para isso, pastor Edmar. Nós estamos derramando o nosso coração e servindo as igrejas nisso que eu creio, né, ser a geração do avivamento, a geração de Josué e Caleb, que vão tomar essa terra, que vão impactar a nação brasileira, que vão mudar a cultura da nação brasileira, que vão impactar o Brasil
E eu creio, pastor, e eu tenho certeza que você que está assistindo esse programa também crê, o Brasil será a nação mais abençoada da face da terra. Eu creio nisso. Sabe, pastor Alexandre, eu vim só falar sobre tudo isso aí, esse mover que Deus está fazendo em meio às crianças, e eu vejo as igrejas com uma certa dificuldade, principalmente a minha, eu falo literalmente da minha, porque às vezes você está no altar ministrando a palavra, na hora da pregação ou na hora do louvor, na missão do louvor, você vê as crianças para lá e para cá, e você vê uns com o celular na mão, outros, aí você fala assim, nossa, as crianças atrapalham muito o culto, tem que fazer uma salinha, eu já falei isso, tem que fazer uma salinha para criança, para tirar do culto, porque atrapalha o culto. Olha que pensamento errado. E de um tempo pra cá, Deus tem me mostrado isso através do menino que tem lá na igreja. E Deus tem me mostrado e falou assim, você precisa investir nisso. Aquele menino de 2 aninhos, 3 aninhos que você falou ali. Ele falou assim, você tem que investir nisso. E eu vejo ele subir no altar, pegar o microfone e imitar e querer fazer igual e chorar. Esses dias ele dobrou o joelho para orar, eu orei, ele dobrou o joelho para orar junto comigo e orou, chorou. 2 aninhos. 2 anos. Obrigado, chorou, filho, obrigado. E chorou, eu falei, meu Deus do céu. Ele falou assim, você precisa investir nisso. Eu falei, mas como, pai? Eu não tenho essa experiência, eu vou atrás. Sim. E foi o que Deus acabou juntando esse propósito, né, de eu conhecer o senhor e através do pastor Daniel, já participamos de confraria juntos, mas não tinha essa intimidade que nós estamos tendo aqui de conversar. E Deus preparou isso tudo para quê? Para que eu pudesse abrir essa visão. Eu estou sendo igual uma esponja hoje aqui, eu estou absorvendo Amém. tudo que eu posso, por quê? Porque é isso que Deus quer. Deus não quer tirar a igreja, as crianças do templo. Deus quer envolver elas nessa paternidade de amor, nessa unção de amor, e que elas venham ser instrumentos usados por Deus para mudar a paz, mudar irmãos, mudar tudo, né? As crianças, elas... Pastor, a minha esposa, ela carrega uma revelação muito linda sobre tudo isso. Ela diz assim, ó, as crianças, elas são evangelistas explosivos. Ó, eu pastorei uma igreja local por muitos anos. Faço um evento, qualquer igreja, onde as crianças elas vão realizar uma apresentação. As crianças elas levam o vô, elas levam a avó, elas levam os tios, elas levam o padrinho. A criança ela passa a semana inteira dizendo, ó tio, eu vou fazer uma apresentação na minha igreja, você tem que ir lá. Não é verdade isso? E elas arrastam a família toda para a igreja, porque as crianças elas são evangelistas em potencial. Essas crianças lá do centro de capacitação, pastor, onde nós treinamos as crianças durante 4 dias da semana lá, como eu falei para você, o centro de capacitação ele funciona na quarta, quinta e sexta, e no domingo nós temos um culto só de crianças lá. Quando nós vamos fazer um impacto de evangelismo lá, quem me acompanha são as crianças. As crianças entram em todas as casas. Elas batem no portão. Tem uma menina que ela é muito engraçada. Ela fala, ô dona de casa, os missionários chegaram e ela já abre o portão e já entra. Quando eu vejo, já tô dentro da casa da pessoa. Elas não têm nenhum pudor, elas não têm vergonha, elas não têm aquela coisa que o adulto tem, não é? Sim, sim. Elas entram, nós íamos orar por você. Jesus vai fazer uma obra na tua vida. Então, por quê? Porque quando você envolve a criança e você faz ela se sentir parte daquele contexto, pastor, ela não vai mais ficar dispersa. Ela vai amar aquilo. As crianças amam o reino. E elas querem fazer parte desse contexto, do chamado que Jesus tem para elas. Mas eu até comentei anteriormente com o pastor numa conversa informal, eu não considero isso como uma crítica, eu considero como uma observação. Sim. Né? O pastor local, eu entendo, eu sei o que é a vida de um pastor local. Ele precisa ser um excelente administrador, ele precisa saber resolver os problemas da alma do ser humano, não é verdade? Sim, verdade. Ele precisa resolver problemas financeiros, não apenas da igreja, mas muitas vezes também o auxílio. Então ele é multifuncional, ele faz muitas coisas, ele discipula pessoas, ele lidera, ele treina líderes. Agora o trabalho com a criança, ele acabou se tornando, dentre tantas as demandas que as igrejas locais têm, acabou se tornando um pensamento secundário, né? Mas vou explicar para o pastor o porquê. Porque na maioria das vezes, tudo que está ligado à criança está ligado ao futuro. Né? A gente pensa assim, ó, um dia ela vai entender, um dia ela vai poder fazer,
um dia ela vai saber o que tem que fazer. Então tudo está ligado ao futuro. Então tudo aquilo que você liga ao futuro, você não investe no presente. Não é verdade? Então, agora se nós tivermos um entendimento de que se nós não investirmos na criança agora, o futuro não vai acontecer. O futuro que nós queremos, ele vai ser construído no agora. Estávamos conversando antes e eu falei para o pastor que existem alguns dados, algumas estatísticas para a gente poder entender. Até para trazer um sinal de alerta, eu considero como um alerta. Tá? Quase 70%, um pouco mais de 70% das pessoas, pastor, salvas, elas são salvas na idade entre 4 e 14 anos. O que eu considero um número bastante expressivo. Sim. Não é verdade? Entre 4 e os 14 anos elas são salvas. Elas aceitam Jesus, entregam suas vidas para Jesus. Tá? Satanás, ele sabe disso. Ele tem essa informação como ninguém. Então, ele aponta todo o seu arsenal para a infância. Você entendeu? Para a infância. Então, ele quer destruir a infância do ser humano, do indivíduo. Ele quer destruir a infância. Bom, então há um investimento muito forte na infância. Aí a gente poderia entrar em assuntos como, por exemplo, políticos, ideológicos, morais, sociais. Há um investimento muito pesado. Hoje em dia as crianças, elas, desde a educação infantil até a adolescência, elas recebem 15 mil horas de ensino nas redes sociais, através de influências digitais. Hoje as crianças estão nas telas, estão conectadas. Então, ensino sobre o quê? Humanismo, ateísmo e conceitos ideológicos, contrários à palavra de Deus ou não, mas que são contrários à fé, né? Então, são 15 mil horas, pastor, investindo pesado, forjando o caráter e a natureza da criança até a sua adolescência. A infância, durante toda a infância. E a infância, pastor Edmar, ela passa muito rápido. Né? Eu não sei quantos anos tem os seus filhos. A minha filha tem 24 anos. Parece que foi ontem. A gente parece que não vê os filhos crescerem. Só que não ver os filhos crescerem e a igreja também não observar essa idade é muito perigoso. E eu acho, pastor Alexandre, que é isso que está acontecendo. É a igreja não observar essa idade. E está passando. E aí quando você percebeu, você não investiu, você não fez nada, o filho cresceu e chegou na idade que ele fala, escolha dele, para mim não tem nada que me atrai. Exatamente. Aí o senhor entrou nesse assunto que conversávamos antes. Quer ver? É salvo de 4 a 14 anos. Só que quando chega na adolescência, ele sai da igreja. 70% das crianças, quando chegam na adolescência, eles saem da igreja. E talvez os pastores que estão assistindo tenham observado isso. Aí, eu estou cuidando com as minhas palavras, porque a minha intenção é abençoar, entendeu, sim, pastor? Então, eu quero que vocês entendam que não é uma crítica, mas é uma observação. Como nós trabalhamos muito com crianças e adolescentes, a gente observou isso, né? Trabalhamos, estudamos e buscamos em Deus para poder entender o que está acontecendo. Porque a gente, pastor, não pode ver 70% dos jovens saindo da igreja e achar isso normal. Isso é uma tragédia. Consegue imaginar 70% dos adolescentes saindo da igreja, o impacto nisso na cultura da sociedade? Imagine comigo, né? E o impacto é muito forte, pastor. É muito forte. Então, só que o que acontece? Nós nos preocupamos com os jovens, está certo, só que o problema é bem mais cedo. Sim. Aí, pastor, a gente olha para os jovens, temos que ganhar os jovens para Jesus. Mas aí e eu falo a gente porque, como eu falei, eu já fui pastor de uma igreja local, hoje nós somos missionários servindo a igreja. Eu sei, como o senhor disse, eu aprendi a duras penas, sim, entendeu? A gente quer ganhar os jovens, certo? Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer algo que os jovens gostam para atraí-los para a igreja. Eu costumo dizer, pastor, que isso é trabalhar com ratoeiras melhores.
A gente trabalhar com uma armadilha melhor. Vamos melhorar a nossa armadilha para trazer os jovens. E a gente começa a competir com Hollywood. Entendeu? A gente quer competir. Nós não estamos em uma competição. E aí nós queremos trabalhar com essas coisas da adolescência, né? A agitação o adolescente é agitado, ele é curioso, ele quer tudo, quer experimentar tudo. E aí nós começamos a tentar resolver esse problema. E o que a gente faz? A gente acaba ferindo o coração do adolescente. Porque nós queremos muitas vezes enfiar o evangelho como um xarope amargo, sabe? Bum! E com críticas que são extremamente nocivas. Né? E como eu disse, eu quero construir com isso que eu estou falando. Agora imagine comigo, pastor, e você que está assistindo, e se nós trabalharmos a infância? É preventiva, né? Eu trabalhei com pessoas em situação de rua e dependência química por 10 anos, pastor. Eu tinha um centro de reabilitação. Eu comecei a ver que eu estava enxugando gelo. É necessário, extremamente necessário, para a sociedade. Os centros de reabilitação, eles cooperam muito mais do que o poder público. Se for parar e analisar, o poder público, os pastores que trabalham com centro de reabilitação, eles vão aonde o poder público não vai. Eles estão no olho do furacão. Mas trabalhar a reabilitação da droga, disso, daquilo, daquilo outro, é importante. Mas nós temos que trabalhar também a prevenção. Porque senão a gente está enxugando gelo, pastor. Nós estamos... por exemplo, se você tem toda a infância para discipular, ministrar, treinar, revelar Jesus, por que esperar chegar na adolescência? Porque é um espaço de tempo de perca, porque a criança ali fala, deixa ela crescer mais, quando ela chegar na idade adolescente, a gente prega o evangelho, a gente ensina, a gente vai investir sobre a vida dela, mas depois você está grande, não adianta mais. E você falou tudo, a criança está onde? Está ali. Ela está ali, cara. Você quer ver uma coisa, pastor? Faz um evento na sua igreja, na comunidade, e bota uma cama elástica, bota um brinquedo inflável e distribui cachorro quente. Meu irmão, vai brotar a criança da terra, assim, ó. E elas estão ali. E se você fizer todo final de semana, elas vão estar ali todo o final de semana. Agora à tarde eu vou estar com alguns discípulos e filhos aqui de Limeira. Eles têm um projeto chamado Pequeninos. Só tinha que conhecer o projeto deles. Até um dia você pode chamar o casal de irmãos que lidera o projeto. Acho que seria incrível. Eles têm um trabalho fantástico. Me perdoem, eu esqueci o nome do bairro. Mas é numa comunidade carente aqui da cidade de Limeira. Eles reúnem 30, 40 crianças todos os sábados. Maravilha. Sabe como eles fazem isso? Eles colocam uma lona embaixo de uma árvore, eles reúnem as crianças, fazem atividades e pregam o evangelho para elas. É uma igreja. Sim. É uma igreja de crianças, ali naquela comunidade, embaixo de uma árvore em uma praça. E as crianças estão todas ali, todos os sábados, sabe? Então a criança está ali, pastor. Por que esperarmos para que ela cresça? Por que não entendermos assim, ó? A minha cidade, Canoas, é uma cidade jovem. Canoas tem 78 anos, desde a sua emancipação. É uma cidade jovem. Eu não sei quantos anos tem Limeira, não tenho ideia, mas Canoas é uma cidade jovem. Por conta de ser uma cidade jovem, a população também é jovem. Hoje Canoas, mais de 60% da sua população, quase 70%, ela é de jovens, de adolescentes, jovens e crianças, entendeu? Então imagine comigo, queremos ganhar Canoas. Em quem nós devemos investir e alcançar? As crianças e os adolescentes, entendeu? E quando eu falo isso, eu espero que vocês que estão assistindo entendam, eu não estou ignorando os casais, os anciãos, as pessoas mais experientes. Não é isso. Eu estou dizendo que nós podemos incluir a criança como um todo, como o senhor falou. Né? O senhor viu na vida desse menino de 2 anos e das outras crianças, poxa, é importante inseri-los no contexto daquilo que a gente está vivendo como igreja. Né? Se elas estão dispersas, é porque elas não estão se sentindo parte daquilo. Sim. E pastor Edmar, irmãos, pastores, enfim, quem estiver assistindo, para que uma pessoa se sinta parte daquilo, você precisa fazer com que ela se sinta. Ela precisa se sentir aceita. E começa nos lares, começa desde a recepção na entrada da igreja, né? Aquele acolhimento para fazer com que a criança sinta, poxa, essa é a minha igreja.
essa é a minha casa, é o meu lugar. E aí então ela vai entender que o louvor, ela também é parte daquilo, a palavra, ela também é parte daquilo, porque é diferente, pastor. Você chegar para uma pessoa, um indivíduo, e dizer assim, ó, você é parte disso, tudo isso aqui é para você também. E você é muito bem-vindo aqui. Tudo que a gente faz aqui é para você, porque você é importante. Imagina, você recebe uma mensagem como essa, puxa vida, então essa é a minha casa. Agora você chega em um lugar e a primeira coisa que você ouve é, ó, você tá aqui, mas não pode bagunçar. Ó, você tá aqui, mas saiba que esse lugar aqui não é seu, esse lugar é para mim. Então o máximo que você pode fazer é ficar quietinho no seu canto até o final e aí depois, né, a gente vê o que vai acontecer. Mas a importância de fazer com que a criança se sinta aceita. E pastor Edmar, é um trabalho que daí entrando naquilo que eu lhe falei, que a gente faz de capacitação com as igrejas, com os pais, com os líderes e com as crianças, tá? Isso é um trabalho em conjunto com os pais e a igreja. Esse não é o papel apenas da igreja. Sim. É o papel também das famílias. Deuteronômio capítulo de número 6, Deus ele estabelece um mandamento eterno para as famílias, não apenas para Israel, mas para todos os seus filhos. Isso inclui nós, discípulos de Jesus. Por meio de Jesus nós também somos filhos de Abraão, nós recebemos a bênção de Abraão. Nos tornamos filhos de Deus por meio de Jesus. Então Deuteronômio 6 diz assim, amarás o Senhor teu Deus, versículo 6, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Aí Deus depois ele fala o seguinte, guardarás esse mandamento no teu coração, não apenas aqui, mas aqui. E ensinarás, inculcarás, tem uma versão que fala. Os teus filhos. Como? Sentados à mesa, andando pelo caminho, antes de dormir e ao levantar. O meu pai, eu falei no começo que eu vivi uma vida muito fora dos padrões, até os 29 anos. Aí tinha muita gente que ia lá no meu pai e dizia assim, ô fulano, tu sabe o que o Alexandre está fazendo? Aí falava, o Alexandre está fazendo isso, isso, isso. Sabe o que meu pai me dizia? Ele dizia assim, o Alexandre faz o que ele quiser da vida dele. Eu apontei o caminho para ele. Se ele escolheu outro caminho, o problema é dele. Esse é basicamente aquele, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Só que a Bíblia não diz aponte o caminho. A Bíblia diz ande pelo caminho. E essa é a chave. É o que eu chamo de a responsabilidade dos pais no discipulado. Forte isso. Andando pelo caminho. Eu tenho trabalhado muito com alguns números nesses dias, pastor. E eu fiz uma pesquisa e eu descobri quanto tempo os pais ficam com os filhos por dia, durante a semana. 24 horas por dia, 7 dias da semana. E eu creio que o que eu vou falar agora vai chocar muitas pessoas. Isso é uma média, não é uma regra. Tem muitos pais que dedicam tempo para os filhos diariamente e tal. Sabe quanto tempo, pastor, os pais ficam com os filhos por dia? 26 segundos. Talvez num dia fica 5 minutos, mas no outro é, oi, tudo bom, filho? Como é que tá? Como é que foi teu dia? Ponto. Como que você vai transferir a natureza de Deus, o caráter de Cristo? Como que você vai transferir valores e princípios passando apenas 26 segundos por dia com seus filhos? Mas tem alguém que fica muito tempo com eles. E esse alguém está aqui, ó. Os influencers digitais, as redes sociais, os amigos, professores, que ficam muito tempo com os nossos filhos, e nesse tempo que eles ficam com os filhos, eles vão compartilhando valores e a natureza de algo ou de alguém. A natureza humana, valores humanos, etc, etc. Então o que acontece? É exatamente nesse espaço-tempo que talvez nós precisamos mudar a forma de pensar, como igreja e como família. Então, o mandamento é ensinarás. Ensinarás o quê? A amar a Deus. Não é
eu já vi de muitos pais. Pastor Alexandre, o meu filho foi desde criança ele ia para a igreja. Eu levava ele para a igreja. E agora ele é adolescente e não quer mais ir para a igreja. Mas a Bíblia não diz levarás o teu filho na igreja. A Bíblia diz ensinarás o teu filho. Então existe uma responsabilidade por parte dos pais de discipular os filhos. Nós estamos numa era, pastor, que infelizmente muitos de nós terceirizamos a nossa responsabilidade. Entendeu? Quantos pais já chegaram para mim e disseram assim: pastor, ora pelo meu filho, ele é muito rebelde. Eu vou orar, mas você precisa também ensiná-lo, né? E ensinar não é castigar. Existe uma diferença entre ensino e castigo, né? Tem gente que castiga o filho levando para a igreja. Para muitas jovens, pastor, e adolescentes, ir à igreja é um castigo. É uma punição, sabe? Se tu não for na igreja, eu não vou te deixar ir dormir no seu amigo durante a semana. Então a menina vai lá para a igreja e fica assim, ó. É uma punição, entendeu? Eu tô punindo meu filho. A igreja não pode ser uma punição para o jovem. Então, eu acredito que é necessário um trabalho em conjunto entre igreja e família. Se nós queremos o bem, nós estamos às vésperas de uma eleição. Sim. Muito importante para a nação brasileira. Nós podemos fazer tudo que for necessário agora, pastor. Mas se nós não fizermos nada dentro dos nossos lares, não é verdade? Se nós não fizermos o nosso papel, cumprirmos com o nosso papel dentro do nosso lar, nós vamos estar chovendo no molhado. Não é? Nós votamos com consciência, votamos certo, preservamos os nossos valores, a gente faz tudo o que a cartilha manda. Mas durante a semana, durante a vida, não se revela a glória de Deus para os nossos filhos. E eles vão crescer. Eu costumo dizer, pastor, que as crianças que hoje têm 5 anos, 3 anos, daqui 20 anos elas vão ser os indivíduos, né? As pessoas que vão estar construindo a sociedade que nós vamos estar vivendo. Eles vão ditar os valores, a economia, os princípios religiosos, morais, sejam eles quais forem, daqui 20 anos. Então, se nós não fizermos algo agora, daqui 20 anos nós não podemos reclamar do resultado. Então, é um trabalho conjunto, pastor, da igreja e da família. Sim, tem que ser, né? Tem que ser um trabalho junto, né? Porque senão a gente não consegue romper. Nessa caminhada que o senhor tem, nesse mover espiritual, envolvido esse seminário, o senhor faz seminário para o Brasil inteiro quase, sim, né? Seminário nas igrejas, ajudando as igrejas e fazendo trabalho com crianças, treinando liderança, tanto a pessoa ir lá no Rio Grande do Sul, ou o senhor vir na igreja fazer um final de semana, um treinamento. Sim. Isso é de suma importância e precisa mesmo nos dias de hoje, né? A gente precisa cuidar mais das nossas crianças, precisa investir sim, mais, tanto nós como pais e como pastor também. Sim. Investir nos filhos, investir na criança. Eu lembro que eu participei de uma confraria e foi paternidade. Sim. E eu lembro que quando eu saí dali, eu fui impactado. Naquele dia eu fui impactado. E quando eu cheguei na comunidade, comecei a ministrar, eu chamei a minha filha mais velha e falei pra ela, você é minha filha amada que eu tenho prazer. Uau! Eu falei pra ela assim, me perdoa, porque eu não tenho sido pai, eu não tenho sido pastor, eu não tenho sido amigo. Meu Deus. Mas eu preciso reverter essa situação. Ainda tem um tempo. Sim. Então, você vê a importância desse trabalho, né? Na sociedade e na igreja. Minha filha se sentiu uau. Meu né? Deus. Se sentiu... Isso é bálsamo, isso é bênção. É algo que eu creio que todo filho, todo jovem, ele anseia por isso do coração do seu pai. Tem infelizmente, muitos jovens hoje que não tem essa figura paterna dentro de casa. E aqueles que muitas vezes têm um pai presente, esse pai também não tem essa revelação de paternidade. Então ele não sabe como é realmente ser um pai abençoador. Sim. Então você hoje consegue entender, pastor, a necessidade disso. Você falou uma coisa aí, pastor, que eu creio que é muito importante. Investimento. Investimento. Certo? Investimento em crianças é retorno garantido. E não é só naquele momento. É a médio e longo prazo.
eu aconselho, se um pastor hoje me perguntasse, me pedisse um conselho, em qual área da igreja ele deveria fazer o seu maior investimento, eu diria que seria em crianças. Em capacitação de líderes, em estrutura, em investimento nas crianças. Se ele quer uma igreja para o futuro, se ele quer uma igreja que de geração após geração vai impactar a cidade, o bairro, o estado, a nação, eu aconselharia a ele, pastor, investe no trabalho com as crianças, na sua equipe, na equipe de jovens, na equipe de adolescentes, de crianças. Faça um investimento pesado nisso, pastor, porque você vai ver o impacto disso. Por exemplo, pastor, nós pastores, a gente tem aquele anseio de uma equipe, é ou não é? Sim. Um dia eu estava na igreja de um pastor e ele falou para mim assim, pastor Alexandre, eu estou orando para que Deus mande músicos. A gente precisa melhorar, aumentar mais um ministério, mais pessoas para o ministério de louvor. Sabe? Amém, pastor, amém. Aí começou o culto, a adoração, eu olhei e tinha um menininho, acho que de uns 8, 9 anos, sentado na cadeira, fazendo assim como se estivesse tocando bateria. Aí eu olhei o outro, estava fazendo assim, né, como se estivesse tocando violão. E tinha um outro menininho cantando. Eu disse, vou lá falar com eles, né? Vou ver o que está rolando. Os três estavam pertinho do outro, cheguei, meninos, vocês gostam de tocar? E eu disse, claro, pastor, a gente é uma banda. Já vocês são uma banda? Nós estamos orando a Deus, agora o meu amigo vai ganhar um violão, ele disse que o pai dele vai dar uma bateria e eu canto. Vocês são uma banda então? Cara, parabéns, hein? Jesus vai usar muito a vida de vocês. Aí eu chamei o pastor e disse, pastor, o senhor estava orando pelo quê mesmo? Pelos músicos? Olha ali, pastor. Menino lá de 8, 9, 10 anos. Investe neles. Investe no potencial dessas crianças aí. E eu disse para ele, e falo mais, deve ter muitos outros jovens e adolescentes aqui que provavelmente gostariam de fazer parte desse universo da adoração. Então, pastor, quando você investe em criança, você está investindo na sua equipe. Seus futuros pastores, líderes, entendeu? Da sua igreja local. E eles se tornarão também discipuladores em potencial. Então, investimento, pastor, é fundamental, né? No ministério de crianças, na vida da criança, certo? Eu creio que esse deveria ser um dos principais alvos de uma igreja local, né? Crianças e adolescentes. E eu vejo, pastor, a gente estava conversando aí, batendo um papo antes de entrar no ar, e esse mover na vida das crianças traz uma unção sobrenatural, uma unção de milagre, uma unção de cura, uma unção profética sobre a vida. Você contou aí as crianças orando pelas pessoas, ministrando cura nas pessoas. Então você vê a importância disso, né? Sim. Revelamos a glória de Deus para o coração das crianças. Elas conhecem Jesus. Nesse impacto que eu comentei com o pastor, o Kids on Fire, são 3 ministrações. É uma chamada para uma mudança radical, os direitos da criança no reino dos céus e treinados para conhecer a Deus. Cada uma dessas ministrações, minha esposa, a pastora Cris, a nossa filha Amanda, a pastora Amanda, e eu ministro a última ministração. As crianças são impactadas pela glória de Deus e isso acontece no domingo ou no sábado. Primeiro nós treinamos a equipe da igreja local, convidamos pastores, líderes, equipe, não apenas, porque eu creio, pastor Edmar, que não é apenas a equipe de crianças que deve entender a importância. Sim. Entendeu? Mas toda a igreja. Então nós fazemos a escola sobrenatural, que é o seminário. No dia seguinte nós fazemos o Impacto Kids on Fire, no domingo à tarde. E no domingo à noite, meu amado pastor, nós temos um culto profético que é Malaquias capítulo 4. Nos últimos dias enviarei Elias e ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E nesse culto as crianças elas oram pelos adultos. E pastor, nós poderíamos ficar aqui por horas falando. Crianças que oraram e milagres aconteceram, né? Agora, o último Impacto Kids on Fire que nós fizemos, eu estava lá com uma equipe de 20 crianças que eu treinei elas para orar pelos enfermos. Meu Deus. Uma pessoa foi curada de lúpus. Outras foram curadas de problema na coluna, problema de mobilidade nos braços por conta de doenças, né, nos músculos, nos nervos, problema de artrose, artrite. Tinha uma irmã lá que o milagre me tocou muito. Ela tinha um problema de esofagite, uma coisa assim. Ela tinha que tomar um medicamento de 2 em 2 horas para dor.
E quem orou por ela foi um menininho de 8 anos. O menininho tocou a mão na região do abdômen dela. E quando o menino tocou a mão no abdômen dela, a dor sumiu na hora. Meu Deus. Desapareceu, ela começou a chorar. E ela disse, pastor, eu estava morrendo de dor porque eu não trouxe meu remédio, a dor sumiu na hora. E aí se passaram mais 2 horas, ela testemunhou no culto à noite, o culto da família. E eu perguntei para ela, quem foi que orou por você? E aí ela chamou, foi esse menininho que orou. E as outras crianças, porque as crianças, quando elas começaram a ver os milagres, elas disseram para mim, pastor, eu quero orar. Porque é isso que acontece no coração da criança quando ela vê a glória de Deus. E nós somos os responsáveis por introduzi-las nesse ambiente de glória. E no impacto é o que acontece. Nós ministramos as crianças. No domingo à noite nós fazemos o culto curando o coração dos pais e dos filhos, né, convertendo o coração dos pais aos filhos. E o impacto, pastor, na liderança, na visão da igreja, no coração das crianças e dos adolescentes e no coração dos pais é muito violento. É muito violento. E isso, pastor, em uma igreja local, gera muitos frutos. Mas muitos frutos mesmo. E como o senhor disse, nós estamos servindo o coração da igreja nesses dias. Nós cremos nessa revelação, nesse impacto da glória de Deus na vida da igreja, no coração das crianças. E eu creio, pastor, repito, essa geração é a geração do avivamento. Deus vai usar os nossos filhos, pastor. Deus vai usar os seus filhos. Deus vai usar os seus filhos, meu irmão. Deus vai usar a sua casa, o coração dos seus filhos, para manifestar a glória deles sobre a terra. Os nossos filhos vão governar essa nação. Os nossos filhos estarão inseridos na política, na educação, no governo, na sociedade. Os nossos filhos serão empresários, serão professores, serão apóstolos, serão profetas. Eles estarão introduzidos nessa sociedade e eles vão manifestar a glória de Deus. E a nação brasileira será a nação do avivamento. Eu falei para o pastor, agora nesse final de semana, o último final de semana estava em Campinas, Jacareí e outras cidades de São Paulo. Pastores americanos, pastores canadenses, e cada voz profética que vem da América para a nação brasileira diz que o Brasil é a nação do avivamento. E os nossos filhos serão usados nesse avivamento em nome de Jesus, pastor. Amém. Eu creio com todo o meu coração, querido. Eu creio. Eu estou muito feliz hoje aqui com a sua presença, pastor Alexandre. Esse papo aqui muito produtivo, principalmente para mim, né? Eu penso, meu objetivo é investir nesse departamento, em crianças, jovens e adolescentes, esse final de ano, treinar a liderança para começar o próximo ano, já começar a todo vapor. Amém. Nesse ministério de crianças, adolescentes e jovens. E pastor, fala para mim, o senhor visita as igrejas, para entrar em contato com o senhor e os irmãos que querem trazer esse projeto para a igreja, como é que faz? Pastor, pode ser através das redes sociais. Sim. Eu tenho uma página no Instagram que é Alexandre Silva Íntimo do Pai. E nós temos a página do Centro de Capacitação da Criança Reino Kids, que é @ccReinoKids. Quero convidá-los, né, a entrar na página lá do Centro de Capacitação, curtir, compartilhar com seus amigos. Hoje o Centro de Capacitação ele cuida de crianças em situação de vulnerabilidade social. Nós oramos por mantenedores, pessoas que possam apadrinhar uma criança. E aí você pode entrar em contato conosco através das plataformas digitais. Nós respondemos você com muito amor, com muito carinho. E podemos estar indo na sua igreja local, trabalhar com a sua equipe, com a igreja. Agora, esse final de semana, estamos aqui em Limeira, lá na igreja Novo Amanhã do pastor Denilson. Em breve estaremos em Piracicaba também. Então, entre em contato conosco. Tá? Nós podemos estar ministrando o seminário na sua igreja, o impacto com as crianças, né? O culto profético com as famílias. E lá a gente passa para você detalhes, como pode ser. Eu costumo dizer, pastor Edmar, que isso é algo que eu guardo no meu coração, com muito carinho e com muito zelo. Nós somos missionários, então tudo que a gente faz para nós não é uma profissão, é uma vocação. Então nós nos movemos pelo Espírito e nós oramos para estar no lugar certo com as pessoas certas. Então algumas pessoas já perguntaram assim, pastor Alexandre, quanto que o senhor cobra? Como que funciona?
eu digo assim, irmão, o que eu faço não tem preço. O senhor entende? Se eu botar um preço, você vai lá e compra, não é verdade? E nós não estamos negociando um produto em que eu boto um preço e você vem e compra. Nós estamos falando sobre valores do reino, entendeu? Então tudo que a gente faz, pastor Edmar, tem como propósito trazer recursos para o centro de capacitação da criança Reino Kids. Sim. Então nós ministramos as escolas, né? As escolas elas trabalham com material, né? O pastor da igreja local ele cria uma estrutura, né? Cada pessoa que participa da escola ela faz um investimento, sim, né? E a venda dos nossos materiais, né? E tudo isso reverte em recursos para o centro de capacitação da criança Reino Kids. Então, todos os pastores que estão assistindo, as igrejas que gostariam que nós estivéssemos lá para fazer um seminário, entrem em contato conosco. Vai ser uma honra estar abençoando você, sua família, seu ministério, sua equipe. Nós gostaríamos muito de estar servindo a eles. Então, é de forma bem simples e nós conseguimos estar participando e abençoando o coração dos irmãos. Maravilha. Hoje à noite o pastor Alexandre vai estar ali na comunidade Cristã Novo amanhã, ali na Vila Universitária, né? Não lembro ali o nome da rua, mas é Vila Universitária, ali perto do posto Shell ali, comunidade Cristã Novo amanhã. Se você quiser ir lá e curtir, participar do culto de hoje à noite, vai ser bênção. Pastor Alexandre, eu quero agradecer pela sua presença. Eu sei que o senhor está na correria hoje, está se preparando para o culto desta noite. Eu estou muito feliz de Deus ter me apresentado o senhor e nós temos conversado. Uma honra, pastor. Eu creio que vamos fazer muitas coisas juntos ainda, eu creio nisso. Isso arde no meu coração, esse desejo. Eu quero agradecer ao senhor pela sua presença, por ter estado aqui conosco, batendo papo. Já faz 2 horas que a gente está aqui batendo papo, a hora passa. E eu quero agradecer, muito obrigado pela tua presença, amém, por ter aceitado o convite. Quero agradecer ao pastor Daniel, por ter feito essa ponte. Eu sou muito feliz pela vida do Daniel. Deus abençoe a vida do pastor Daniel. Obrigado, pastor Alexandre, por estar aqui. Suas considerações finais. Agradecer, pastor Edmar. Obrigado pela oportunidade de estarmos compartilhando das coisas do coração do nosso Pai. Espero que aqueles que assistiram conosco tenham sido abençoados. E um último pedido, orem por nós, intercedam por nossas vidas. Entrem lá na página do Centro de Capacitação, @CC Reino Kids. E quem sabe em breve estaremos juntos aí, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como de costume, quem ora sempre é o nosso convidado, o pastor Alexandre, está aí, com a oportunidade de estar orando. Amém. Pai, nós te louvamos, obrigado por esse tempo, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo coração dos nossos irmãos da igreja aqui na cidade de Limeira, ou aonde quer que estarão assistindo esse tempo juntos aqui, Pai. Senhor, que tua graça, teu favor e o teu amor sejam derramados em abundância, Pai. E que a nossa nação, Pai, ela viva esse tempo sobrenatural, Pai. Sim. Que cada família, cada coração, cada pai, mãe, filho, filha, cada ministério seja impactado pela tua glória, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós oramos e te agradecemos por esse tempo, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Amém. Shalom, shalom. Shalom, Deus abençoe.